Esse não é só mais um vídeo sobre o Estado Islâmico. Na verdade, queremos pensar esse grupo terrorista no melhor estilo ópera, em 3 atos: as origens, a expansão e os objetivos. No vídeo passado falamos um pouquinho sobre o profeta Maomé, fundador do Islã. Se você não viu ainda, é só clicar aqui. Após a morte de Maomé, no ano de 632, começou uma disputa interna entre seus seguidores para ver quem seria o novo profeta, o novo líder da religião islâmica. É nesse momento, então, que nós temos a formação de 2 grupos, muito falados ultimamente. Vamos vê-los com calma. De um lado, nós temos os parentes de Maomé, que acreditavam que o seu sucessor deveria ser os próprios membros da família. Liderando essa proposta estava Ali, primo e genro de Maomé. Por pertencerem à tribo dos Coroaxitas, esse grupo ficou conhecido historicamente como xiitas. De outro lado, havia um grupo de seguidores do profeta que afirmavam que a sucessão de Maomé só poderia ser escolhida através de uma eleição. Esses fiéis baseavam suas ideias na Suna, livro que contém aí o caminho trilhado por Maomé, os seus ensinamentos, durante mais de 20 anos como mensageiro divino. Por verem a Suna como complementar ao Alcorão e fundamental para a aplicação da lei islâmica, esse grupo ficou conhecido historicamente como sunitas. É daí então que nós temos a tão famosa divisão entre xiitas e sunitas dentro do Islã. Provavelmente você já deve ter ouvido falar que os xiitas são os mais violentos, os mais radicais. No entanto, aqui nós temos que problematizar um pouquinho e lembrarmos que isso não é regra. Basta recordarmos que o Estado Islâmico se proclama como de origem sunita. Mas afinal, como surgiu o Estado Islâmico? Para respondermos essa pergunta, temos que destacar aqui um grupo terrorista igualmente famoso, a Al-Qaeda, fundado por Osama Bin Laden lá no final da década de 1980. Conforme falamos no nosso primeiro vídeo sobre terrorismo, o grupo liderado por Osama Bin Laden foi o responsável pelos ataques simultâneos nos Estados Unidos em setembro de 2001. A Al-Qaeda tinha como base o Afeganistão. No entanto, após a invasão das tropas americanas, uma ramificação foi criada também no Iraque. O nome desse novo grupo? Estado Islâmico do Iraque. ISI, na sigla em inglês. Após a captura e morte de Osama Bin Laden, em 2011, a Al-Qaeda entrou num processo de fragmentação e as suas ramificações passaram a ter cada vez mais autonomia. Muitas pessoas dizem que Osama Bin Laden não morreu. Dentro desse contexto, o ISI, liderado por esse carinha aqui que nós não sabemos falar o nome, se fortaleceu no Iraque e aproveitou então as disputas internas para ganhar cada vez mais poder. Em 2013, o grupo terrorista mudou de nome para Estado Islâmico do Iraque e do Levante, ISIS na sigla em inglês. A partir daí, passou então a ser conhecido no mundo ocidental apenas como o nome de Estado Islâmico. Podemos perceber que por trás da rápida ascensão do Estado Islâmico encontra-se aí o clima de instabilidade política nessas várias regiões onde o grupo terrorista atua. Em outras palavras, eles aproveitam então as disputas locais para poder ganhar força. É o caso, por exemplo, do Iraque, que viu seu estado desfalecer, se fragmentar após anos de ocupação americana e uma transição governamental extremamente conflituosa. Veja bem, esse cenário caótico foi aproveitado então pelo grupo terrorista para aumentar o seu poder, a sua influência, mediante essas brechas deixadas pelo vazio de poder, principalmente na região norte do Iraque. No entanto, um fenômeno político ocorrido no Oriente Médio foi de suma importância para a expansão do Estado Islâmico. Diga aí, Maria. Em 2010, na Tunísia, um ato desesperado de um jovem revoltado contra seu governo autoritário daria origem a um dos processos políticos mais importantes do mundo contemporâneo, a Primavera Árabe. O que a gente precisa entender é que esse acontecimento teve consequências profundas para o crescimento e para o fortalecimento do Estado Islâmico na região. Vimos com Baião que até 2011 o Estado Islâmico tinha aí uma grande zona de atuação, o Iraque. Só que a partir desse momento algo mudou e um novo elemento entra em cena, a Síria. Antes disso, a ação do Estado Islâmico nesse país era ainda bastante reduzida, principalmente por causa do controle implacável do governo. Porém, os enfrentamentos entre os levantes populares e o governo Assad mergulharam a Síria em uma profunda e terrível guerra civil. Para vocês terem uma ideia, a ONU divulgou alguns dados esse ano que revelam que quase 500 mil de sírios já foram mortos nessa guerra. A infraestrutura do país foi completamente destruída. Cenário ideal para a entrada do Estado Islâmico, que organizou a tomada do território, enfrentando, lutando contra o governo, mas também aterrorizando a vida da população local. A partir daí, 3 grandes consequências podem ser analisadas como uma espécie de efeito dominó internacional extremamente complexo. Primeiro, a crise dos refugiados.
Pensem comigo, o cidadão comum tem alguma condição de permanecer no território devastado da Síria? De forma alguma. E é sim, sem lenço e sem documento, que inúmeros sírios precisam fugir do conflito de sua terra natal em direção primeiramente aos países vizinhos e depois para a Europa. Infelizmente, muitos ficaram pelo caminho em uma tragédia humanitária sem precedentes. Além disso, a Europa não os recebeu muito bem, gerando aí uma multidão de apátridas desesperados por uma vida melhor, mas sem ter para onde ir. Em meio à intolerância, à xenofobia e às precárias condições de vida, os refugiados ainda aguardam um real acolhimento da comunidade internacional. Essa crise ainda está longe de ver um fim. Segunda consequência, a inserção de outros grupos no conflito. Com a saída em massa da população síria, aqueles que permaneceram no território estão em conflito direto com o governo ou com o Estado Islâmico. Várias frentes tentam combater o Estado Islâmico na Síria, algumas delas com o objetivo de conquistar parte desse território. Maior exemplo disso são os curdos, que há séculos lutam por sua independência e pela formação de um Estado nacional. Cientes da ameaça que o Estado Islâmico representa para esse objetivo, eles enfrentam esse grupo terrorista tanto no Iraque como na Síria. Estados Unidos, União Europeia e seus aliados têm enviado armamento e dinheiro para algumas dessas facções que enfrentam o Estado Islâmico na Síria, especialmente os curdos. Tanto as potências quanto os grupos auxiliados por elas têm um objetivo em comum, a derrota do Estado Islâmico. Para além disso, tudo é divergência. Isso nos leva à terceira peça desse jogo, as relações internacionais. Vejam esse cenário. Washington promete treinar rebeldes sírios, mas o principal objetivo desses é derrotar o Assad. Os curdos recebem apoio dos Estados Unidos, da Europa e também do Irã, mas não existem garantias que eles terão força suficiente para continuar essa luta contra o Estado Islâmico. A Arábia Saudita combate o Estado Islâmico, mas ela está mais preocupada com outras ameaças, como, por exemplo, os grupos xiitas iraquianos. China e Rússia também defendem a luta contra o Estado Islâmico e recentemente se aliaram aos governos americanos e europeus para o enfrentamento a esse grupo terrorista. O problema é que eles apoiam o governo de Assad, que é duramente combatido pelas potências ocidentais. Para piorar esse complexo quebra-cabeça, o Estado Islâmico, por atuar em rede, vem aumentando o número de ataques terroristas internacionais, atingindo aí diversas partes do mundo. Realmente, a força desse grupo parece estar longe de ser minada. Alguns dos atentados mais recentes e que tiveram maior notoriedade midiática foram: em 7 de janeiro de 2015, o jornal Charlie Hebdo foi atacado em retaliação a um conjunto de charges que satirizavam a fé islâmica. Nesse atentado, morreram 12 pessoas ligadas à redação do jornal. Um resort de luxo na Tunísia também foi alvo do Estado Islâmico em 2015. O atentado deixou 39 mortos, a maioria deles turistas britânicos. Em 13 de novembro desse mesmo ano, a França foi novamente atacada em uma ação simultânea em 6 pontos de Paris. Estima-se que 137 pessoas morreram e mais de 350 ficaram feridas. Recentemente, o ISIS assumiu a autoria de mais um atentado, dessa vez em um aeroporto na Bélgica. Os números não param por aqui e nem se concentram na Europa. Há vários atentados que visaram também cidades do Oriente Médio, África e Ásia. Mas o que pretende o ISIS com tudo isso? O islamismo, na visão dos terroristas, quer criar um mundo que seria sujeito ao governo idealizado e autorizado por Alá. Esse governo seria submisso ao califado. Esse governo aconteceria por meio de um Estado promotor de todas as virtudes que Deus deseja que seu povo siga. O Estado, ao mesmo tempo que promoveria essas virtudes, agiria reprimindo os vícios da população a qualquer custo. Como o Islã deriva da religião judaica e da cristã, muitos de seus princípios morais são coerentes com os dessas religiões. A sua diferença está no maior imperativo para a imposição da fé, inclusive por meio da violência, se preciso. Você já ouviu o termo jihad como que se refere à chamada Guerra Santa, que seria o que justifica toda essa violência. Porém, a jihad pode ser entendida como um grande esforço para se fazer cumprir e cumprir aquilo que ela deseja. O termo não se refere necessariamente a uma guerra santa violenta, mas a um esforço coletivo para fazer valer os princípios da fé. O ISIS considera os ocidentais, de maneira geral, grandes opositores e inimigos de sua crença. Eles entendem que Abraão, Moisés, todos os profetas do Antigo Testamento e mesmo Jesus são profetas de Deus.
Porém, apenas isso. Uma vez que no cristianismo a condição de Jesus é elevada a de Filho de Deus, há aqui uma discordância chave para os muçulmanos. O fato de os cristãos defenderem a existência da Trindade também é um problema, porque para o Islã isso é uma forma de politeísmo. Assim, a fim de promover a fé e o seu califado, o governo legítimo, esse grupo se volta àqueles que se posicionam contrários a essa agenda. Como um de muitos exemplos, veja esse trecho do Alcorão. Não deveria o povo de Medina e seus vizinhos beduínos se negar a seguir o mensageiro de Deus, nem preferir as suas próprias vidas em detrimento da dele, porque todo o seu sofrimento devido à sede, fome ou fadiga pela causa de Deus, todo o dano causado aos incrédulos e todo o dano recebido do inimigo ser-lhes-á registrado como boa ação, porque Deus jamais frustra a recompensa aos benfeitores. Deveriam saber ainda que não fazem gasto algum, pequeno ou grande, nem atravessam vale algum, sem que isso lhes seja registrado. Em verdade, Deus os recompensará com coisa melhor do que tiverem feito. Ó fiéis, combatei os vossos vizinhos incrédulos, para que sintam severidade em vós, e sabeis que Deus está com os tementes. A violência por si só não é justificada pelo Alcorão, mas como recurso para o crescimento da fé, ela pode ser usada. Dessa forma, a partir de uma interpretação do Alcorão bem peculiar ao Estado Islâmico, se encontraria justificativa para toda a violência desses que propagam o terror, que é a instituição de um califado que faria perpetuar a vontade de Alá no mundo. Claro que, aliada à questão da expansão da fé, há outras motivações, como o interesse econômico por trás do domínio de determinados territórios. Pessoal, o que mais tem aqui no YouTube é vídeo falando sobre o Estado Islâmico. No entanto, a gente quis focar em alguns pontos, alguns elementos que nós achamos importantes para entender toda essa complexidade. Não se esqueça de curtir, compartilhar, deixar aqui embaixo seu comentário e até a próxima. Valeu!